Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à Lei Magnitsky. Não sei falar esse nome. Mas o importante aqui é a gente saber que agora a gente deve apoiar quem taxa a gente. Se você é patriota, dê os seus parabéns para quem vai te taxar. E o melhor, se você é patriota, não tem problema, não tem problema. O Eduardo Bolsonaro falou aqui. Simplesmente feche a sua empresa e vá para os Estados Unidos. Olha só, por que não? Aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, tem mais benefícios, você exporta. Viu? Não tem problema. Você que tem uma fazenda aqui no Brasil, fecha suas fazendas, compra uma nos Estados Unidos, que em semana tá tudo certo, tá? Se você tem uma empresa, você contrata muitas pessoas, demita todo mundo, fecha a sua empresa, que em semana sua vida tá normal. Seu negócio você já vai construir um negócio bombando lá nos Estados Unidos. Simples, né? Isso aqui é a fala do patriota, Para praticamente o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo. Então, realmente é um convite tentador. Então, esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com proibição do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Beleza, mas aí não para por aí. Olha só que interessante, se você vai pegar durante a semana, você vai ver o Flávio Bolsonaro dando entrevista, o próprio Eduardo dando entrevista, falando, não, o meu pai, Bolsonaro, o cara negociava como ninguém, muito respeitado lá fora. Bora ver, olha só que interessante, o Thales aqui, ele postou aqui no Twitter, um exemplo de negociação muito dura com os Estados Unidos. Olha como o Bolsonaro ele negociava de forma dura. I'm doing a panel this afternoon. It's called American Power. I'm a professor of economics at Harvard University. I've done a lot of work on central banking, give talks and stuff. So I'm trying. Nate can't take this. Yes, absolutely. Hello. I'm a good friend with Alfredo Circus. Sou grande amigo, bem próximo de Alfredo Circus. 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 Lá atrás fui inimigo do Sirkis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Sirkis in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não, Don't worry, not a problem. I am a former army história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with lamento you in trazer an essa questão, meeting, but I care passionately about it. assim informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like. Que negociação dura, cara. Que negociação dura. Chega o americano e fala, olha, não podemos esquecer a Amazônia não, viu? Ah, a Amazônia tem muita riqueza, vamos explorar junto os Estados Unidos. Vamos junto. Se você quiser, pode até ficar com ela para você. What happened to these resources together with the United States? I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano
holding O in Brasil high elegeu um regard. presidente que Brazil has just elected gosta a dos Estados a new Unidos. president who likes the United States. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. May prove to be a solution to the world. Eu conheço o senhor, não somos inimigos, We're precisamos not é conversar. enemies. We just need to talk I am always eager to talk. as appropriate. Obrigado. Sim, senhor. Mas isso aqui, você acha que para por aqui? Não, isso aqui é só o começo de mais uma vez a forma que a família Bolsonaro se esforça para ajudar o Lula. É impressionante. Enquanto o Bolsonaro era presidente, o próprio Bolsonaro ali, né, com as suas articulações ali, com o STF, etc. e tal, para proteger o filho dele ali, né, o Flávio Bolsonaro, de ser preso por corrupção, por rachadinha, simplesmente facilitou ali acabou com a Lava Jato, fez o Lula sair da cadeia, recuperar os direitos políticos e ainda falou, né, poxa, o Lula solto é bom para reavivar aquele sentimento antipolítica, né? E agora, não satisfeito, o Lula embaixo, desesperado, o governo um caos. Mas não, calma aí, vamos ver como é que a família Bolsonaro se esforça para acabar com o petismo, como eles são patriotas, porque afinal, se você é patriota, você tem que comemorar o presidente de outro país que vem taxar o seu país, né, tudo justamente por amor, porque, poxa, né, como o próprio Bolsonaro disse hoje mesmo, ó, Bolsonaro apaixonado por Trump. Hoje mesmo, ontem, sei lá, tanto faz, 22 horas. Eu sou apaixonado pelo Trump, diz Bolsonaro. Nossa, cara, que sensacional, que líder, maravilhoso líder. Mas um ponto interessante da gente olhar é o seguinte, se você acha mesmo que essa questão da taxação, o Trump olhou e falou, eu vou lá, né, porque o Bolsonaro me ama, né, eu tô muito preocupado com o Bolsonaro, muito preocupado com o Brasil, eu vou lá taxar o país por conta disso. A verdade mesmo é que isso vem acontecendo por conta do Lula. Esse é um fato. A culpa da taxação não é do Bolsonaro, é do Lula. Mas o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eles são tão burros, que eles estão puxando esse ponto para o lado deles e beneficiando o governo do Lula. Que eu já vou mostrar para você logo mais como o Lula já vem sendo beneficiado por essa taxação e como ele pode ser. E pode até usar isso nas eleições ano que vem, 2026. Mas olha esse post aqui do Clarion que ele diz. Talvez o principal motivo verdadeiro que o Trump esteja ameaçando taxar o Brasil seja a insistência do Lula em avançar uma pauta que não é nossa, a desdolarização do mundo. Países democráticos ou minimamente decentes não estão preocupados com isso. Você não vê Canadá, Japão, Reino Unido, Austrália ou nem mesmo Índia, nossa colega do BRICS, preocupados com isso. Desdolarização é uma pauta de interesses de ditaduras rebeldes como Rússia, Irã, Venezuela e Síria, que precisam de um sistema alternativo para burlar sanções e restrições no sistema financeiro global. O Brasil não tem nada a ganhar com isso, mas Lula, em toda a reunião do BRICS, faz questão de colocar na linha de frente como arqui-inimigos do dólar. Enquanto os maiores interessados, Putin e Xi Jinping, fazem cara de paisagem, desconversam e fingem que não é com eles. Nós somos usados como porta de lança, boi de piranha de uma luta que não é nossa. E aqui eu venho criticando o Bolsonaro por falar I love you Trump, eu sou apaixonado por Trump, mas do outro lado a gente tem o idiota igual, fazendo a mesma coisa com o presidente da Rússia e da China. E aí a realidade é que é isso aqui, ó. A gente tem Brasil brigando com os Estados Unidos, enquanto esses dois aqui, ó, estão lá quietinho, estão batendo no inimigo deles, mas fazendo a gente levar as consequências. E aí vem o Trump ali falar que eu tô fazendo aqui porque é um absurdo que estão fazendo com o Bolsonaro, quando na verdade ele tá cagando e andando para Bolsonaro, cara. Você acha mesmo que ele tá preocupado com a anistia? Você acha mesmo que é a anistia que tá fazendo ele tomar essas atitudes? Por acaso existe anistia em todos os outros países do mundo que também estão sendo taxados pelo Trump? Não, acredito que não. Mas
a gente tem aqui um ex-presidente e um presidente muito burros, que simplesmente colocam suas vontades e suas ideologias na frente da população, e aí a gente tem uma grande parte da população apoiando esses dois burros, onde a gente vê o pessoal da esquerda apoiando a taxação, mais taxação no IOF, e aí você vê o pessoal da direita batendo palma. Vamos aqui, ó, comemorar, vamos agradecer que Trump está nos taxando. Você tem direita e esquerdas comemorando taxação do Brasil. E aí eu te falo, se você apoia uma dessas duas linhas, cara, eu não sei o que ainda você quer. Porque nenhum desses dois lados está trabalhando para melhorar o país para você. Nenhum desses dois lados. Eles estão nem aí para você. Eles te usam como uma forma de ter poder ali para fazer as vontades deles. E aí, a gente tem aqui, ó, um post do Felipe Moura Brasil, bem interessante, que diz assim, ó: o sistema quer me destruir, diz Jair Bolsonaro, que se aliou ao Dias Toffoli e Gilmar Mendes quando seu filho Flávio era investigado por peculato. Bolsonaro se uniu ao sistema quando era útil para sua família, mas não soube perder, e posa de vítima do sistema que alimentou. Então aqui a gente tem um vídeo e notícias da época que Bolsonaro ainda era presidente, e é sempre bom passar por isso para que a gente lembre o quanto esse cara está lutando contra o sistema, o quanto ele está preocupado em acabar com o STF. Eu, afinal, preciso lembrar que esse ano mesmo ele estava chamando o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente dele em 2026. Mas vamos assistir aqui. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Vamos aqui para a notícia. Gilmar Mendes vota contra prisão após condenação em segunda instância. Vamos para a próxima. Por 6 votos a 5, o STF muda de posição e derruba prisão após condenação na segunda instância. Em novembro, o Supremo derrubou execução antecipada de pena e Lula foi solto. Olha só que interessante. Tudo acontecendo com Jair Bolsonaro na presidência, após ele acabar com a Lava Jato, porque não existia mais corrupção no governo dele, né? Mas tudo isso aqui acontecendo para quê? Para que Bolsonaro protegesse o filho dele, o Flávio Bolsonaro, senador, atual senador, de ser preso. STF, Gilmar atende defesa de Flávio Bolsonaro e adia julgamento sobre foro. Vamos seguir. 1-0, Gilmar vota para manter foro de Flávio Bolsonaro em rachadinhas. Então aqui você tem Flávio Bolsonaro, corrupto, fazendo rachadinha, saindo ileso, porque o pai dele, que luta contra o sistema, que luta por um Brasil melhor, um patriota que ama o seu povo, qual político que não diz que ama o seu povo? Justamente jogando com o sistema. Para proteger quem? Um rachador. Gilmar barra reabertura de casos das rachadinhas de Flávio. E aí vem, o descaso do STF negou 2 recusos. E aí vem, o decano do STF negou 2 recursos do ministro público do Rio de Janeiro para a reabertura do processo envolvendo o filho de Jair Bolsonaro. Então, estavam querendo continuar a investigação, mas a STF não deixou. Então vamos lá. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo... E aqui a gente tem o cara que está preocupado com o Brasil, né? E aí a gente tem aqui o seguinte, no meio de toda essa rachadinha aqui, né, a gente tem a emissária Bolsonaro lendo essa carta aqui pro Lula. Vamos ver o que ela fala na carta. A situação atual do Brasil e as sanções americanas. Essa carta é para o presidente Lula. Presidente Lula, esse tipo de sanção até hoje só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia. Os ditadores agem como
como uma cobra traiçoeira que se enrola devagar e sufoca sua vítima. Quando ela percebe, é tarde demais. Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e pelo desejo de vingança. É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e de irresponsabilidade. Lula, pare com as suas provocações e seus atos e palavras. O Brasil não precisa de discursos cheios de raiva. O nosso povo precisa de cuidado e de um governo responsável. Abandone as perseguições e comece a trabalhar pelo... Abandone as perseguições e assim, tudo que o Lula está fazendo aí, ele precisa ser responsável, precisa governar para o povo melhor, sim. Mas o Bolsonaro perseguia os opositores dele quando ele era presidente. O Bolsonaro, ele liderava, assim, com base nos interesses próprios dele. A gente viu aqui, o Lula, ele é presidente hoje por culpa do Bolsonaro. Todo esse esquema de INSS que está acontecendo aí, se o Bolsonaro não tivesse acabado com a Lava Jato, porque não havia mais corrupção no governo dele, então se a Lava Jato tivesse aí, será que eles teriam pegado todo esse escândalo do INSS? Então, quando você vai pegar todas essas críticas que ela faz ao Lula, que são críticas corretas, você pode dizer as mesmas críticas para o Bolsonaro. Mas vamos seguir aqui. Pela unidade e pela verdadeira liberdade do nosso povo. Dá tempo. Lula, você precisa parar de transferir a responsabilidade dos seus atos apontando culpados para desviar a atenção das pessoas. É tempo de assumir os erros, de se arrepender, de pensar no povo e tentar salvar o que ainda é possível salvar para o bem do país inteiro. Lula, chegou a hora de baixar as armas. Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas e arrastando o nosso Brasil para o buraco. Presidente Lula, o senhor tem a oportunidade de evitar essas sanções. Não queira imitar Cuba e Venezuela. Veja como o povo desses países sofrem. Não queremos isso para o nosso amado Brasil. O interessante aqui é que eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas eu posso trazer. Ou trazer nesse ou trazer no próximo. Ela fala que você pode acabar com essas sanções. E realmente, igual eu li anteriormente, a culpa dessa sanção, dessa taxação é do Lula. É do Lula pelo que ele está fazendo ali, junto com a China, junto com a Rússia, né, de querer, pegando esse discurso aí de acabar com a dolarização do mundo. A culpa é do Lula. Mas o Eduardo Bolsonaro, os caras são tão burros que eles estão tirando essa culpa e eles continuam comprando a briga de que não, a taxação só vai cair se tiver anistia. Se tiver anistia, o Bolsonaro foi entrevistado ontem 2 vezes por 2 portais de notícias diferentes. Uma das repórteres perguntou: mas a anistia não é para você? Aí o Bolsonaro: não é para mim não, é pro 8 de janeiro, é para acabar com o 8 de janeiro. E você acha mesmo que o Bolsonaro está preocupado com o pessoal do 8 de janeiro? Ele não está pensando em benefício próprio. Não está pensando em benefício próprio. Aí você tem Tarcísio querendo negociar. Tarcísio Trump. O Tarcísio querendo negociar com o Trump para não impor essa taxação, pensando justamente nos produtores e nas empresas de São Paulo. E aí você tem Eduardo Bolsonaro criticando o Tarcísio por querer pelo diálogo que ele tem com os empresários. Ou seja, ele está criticando o Tarcísio porque o Tarcísio não quer a taxação, porque ele está pensando no estado que ele governa. Mas aí vem o Eduardo Bolsonaro, que fugiu do Brasil, e ele mente quando fala que teve o passaporte dele cassado, que ele não teve o passaporte dele cassado. Então ele pode voltar para o Brasil, né? Mas ele mente, fala: não, a gente tem que lutar pela anistia. Você acha mesmo que eles estão lá fazendo tudo que eles estão fazendo porque eles estão pensando nas pessoas do 8 de janeiro, ou eles estão pensando só no pai deles, nos Bolsonaro? Eles estão pensando no Brasil melhor? Realmente estão pensando no Brasil melhor? Se estão, por que eles estão brigando com o governador que é aliado deles, aliás, justamente para essa questão de taxação? E aí, no meio disso aqui, algo que é culpa do Lula, taxação é culpa do Lula, o Lula devia estar pagando o preço disso. A gente tem aqui essa notícia publicada hoje, onde saiu uma pesquisa que diz: Lula recupera 2 dígitos de popularidade no Sudeste, região mais afetada pelo tarifaço. Lula, que estava queimado, despencando em popularidade, desesperado, o governo um caos,
recuperou popularidade no meio de tudo isso, de algo que é culpa dele. Por quê? Porque você tem uma família de burros pegando essa pauta para eles para tentar passar anistia. Como se o Trump estivesse extremamente preocupado com a liberdade do Brasil. Você acha mesmo que ele está preocupado com um país lá de terceiro mundo que é a gente? Mas beleza. E aí, pra gente concluir o vídeo aqui, o que eu vejo que se essa tarifa passar, uma das coisas que eu vejo que pode acontecer é o seguinte: você tem pecuaristas que não vão conseguir vender a carne que produz para os Estados Unidos, e essa carne ficando aqui no mercado interno, o que vai acontecer? Você vai ter uma alta entrada de carne no mercado brasileiro, você vai ter redução do preço da carne, talvez até da picanha, e quem é que vai se aproveitar desse discurso? Quem é que vai se aproveitar desse discurso? É justamente esse cara. Então você tem mais uma vez a família Bolsonaro dando de bandeja um discurso de vitória para o Lula. Porque a única coisa que o cara prometeu na campanha em 2022 foi picanha para o povo brasileiro. Picanha e cerveja para o povo brasileiro. Aí você chega um ano antes das eleições. Se entrar as tarefas, esse cara vai chegar e falar: entreguei picanha para o povo brasileiro. E aí você tem, de novo, o poder entregue para esse cara. Por quê? Por causa de uma família de burros que só pensa em si próprio. Então, assim, se você ainda hoje, em pleno 2025, você acredita que família Bolsonaro, Michele, Eduardo Bolsonaro, os outros filhos que eu esqueci o nome aqui agora, o Flávio Bolsonaro, todo mundo que se liga ao Bolsonaro só para ganhar voto, se você ainda acredita que eles estão pensando no melhor do Brasil, cara, sinceramente, revise melhor o que você considera melhor para o Brasil. Porque quando a gente vai analisar os fatos, eu te pergunto, o que está sendo entregue de bom para o Brasil, para essa família? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, me ajuda a bater a meta aí de 500 inscritos e te vejo no próximo vídeo.